Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário morre baleado no bairro de Socorro. Desconhecidos assassinam motorista de aplicativo e ferem a companheira a bala em Candeias. Mototaxista emboscado e morto a tiros no bairro de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 25 de setembro de 2021. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 12 assassinatos, 9 dos quais ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Este ano no estado já foram registrados, do dia 1º de janeiro para cá, 2.347 homicídios, sendo 1.247 no interior e 1.100 no Grande Recife. A polícia procura os homens que assassinaram a tiros o jogador de futsal Renan Pereira da Silva. O crime foi em Carpina. O corpo do rapaz foi enterrado no cemitério da cidade. Valdisson Balbino com as informações. Centenas de pessoas acompanharam o velório do jogador de futsal Renan Pereira da Silva, de 22 anos, no cemitério São Sebastião, na cidade de Carpina, Mata Norte do estado. A família estava inconsolável. O irmão mais velho do jogador precisou ser amparado. A mãe de Renan, aos prantos, deixou o local do velório várias vezes. A viúva do jovem, a dona de casa Luana Cíntia, contou que horas antes do crime, os dois foram à igreja. A gente atende para a igreja. Aí ela tinha revelado para ele que estava dando livramento de morte. Ele ainda perguntou a mim: eu vou morrer? No mesmo dia ou foi no dia anterior que você chegou para ele? No mesmo dia. Só depois da revelação da igreja que ele ficou um pouco preocupado. Sem se identificar, o pai do jogador cobrou por justiça e lamentou a perda precoce de um filho sonhador. Meu filho estava jogando um campeonato que estava existindo aqui em Carpina, que era 2x2. Meu filho estava jogando muito bem. Muitas vezes saía como artilheiro, melhor jogador de quadra. Mas acabaram o futuro do meu filho. Você espera agora? Justiça. Que a justiça tome conta, né? Porque é mais um jovem que poderia estar aí com um talento brilhante, mas infelizmente não deu, né? Sobre o caixão, os amigos do time de futebol colocaram a bandeira do clube. Vestindo camisas com a foto do ala esquerda, eles homenagearam o eterno camisa 10. No final da tarde, familiares e amigos seguiram em cortejo pelas ruas e voltaram ao cemitério onde o corpo de Renan Pereira foi enterrado sob aplausos. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira, logo após Renan Pereira deixar o ginásio municipal no loteamento Santa Cruz. Testemunhas contaram que 2 homens se aproximaram do jovem e efetuaram vários disparos de arma de fogo. De acordo com a perícia, 8 tiros atingiram a cabeça e o tórax da vítima. Valdisson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Caminhão desgovernado invade posto de combustíveis no bairro do Maranguapinim Paulista. Maicon Carvalho traz os detalhes. A cena chamou a atenção de quem passava pela PE 22 no bairro de Maranguapium, em Paulista. Uma carreta presa dentro de um posto de combustíveis. Segundo testemunhas, o veículo estava em um galpão, quando perdeu o controle e desceu a ladeira desgovernado. A carreta passou por todas as faixas da PE 22, inclusive por cima da calçada. Muitos motoristas precisaram frear de forma brusca para não provocar novos acidentes. O veículo só parou depois de bater em uma motocicleta estacionada e em uma das bombas do posto de combustíveis. Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com testemunhas, a carreta desgovernada desceu sem motorista. O comerciante João Paulo Santos presenciou tudo. Saiu desgovernada, de repente ela desceu, bateu no outro caminhão e foi direto pro posto. Maicon Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, a senhora Maria da Trindade Cavalcante de Castro está internada no Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, precisando urgentemente de sangue. É uma pessoa amiga da gente e se você puder ajudar, os doadores, as pessoas interessadas, devem procurar o Hemop e fazer a doação em nome de Maria da Trindade Cavalcante de Castro. Qualquer sangue serve. Helenilda Carmelita dos Santos, de 26 anos de idade, foi assassinada a pedradas. Isso mesmo, morta a pedradas e no alto da Bela Vista, em Floresta.
o suspeito do crime, Lucivaldo Martins, de 27 anos de idade, que foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele matou a mulher com pedradas, deixou o rosto dela desfigurado e a motivação ainda não foi informada. O corpo de Helenilda Carmelita dos Santos, de 26 anos, foi encaminhado ao IML. Técio Michael Lins dos Santos, um jovem com 21 anos de idade, André Felipe Brandão Costa, 26 anos de idade, ambos usuários de drogas, foram assassinados a bala em um terreno baldio ao lado do seu site, na Avenida Santa Filomena, no bairro Santa Filomena, lá no Riacho do Navio em Escada. Crime praticado por um só elemento. O cara chegou lá e matou os dois em um terreno baldio. Os corpos de Técio Michael Lins dos Santos, de 21 anos, e André Felipe Brandão Costa, 26 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Edinaldo dos Santos Silva, de 36 anos de idade, este detento do presídio de Itatinga, foi assassinado a facadas no pavilhão B por um outro preso, José Jadielson Santos de Almeida, de 38 anos de idade, que foi autuado em flagrante. Tudo porque a vítima teria chamado o acusado de filho disso, filho de P, e daí cometeu o crime. Houve a briga e o José Jadielson Santos de Almeida meteu a faca e tirou a vida do Edinaldo dos Santos Silva, companheiro de cela, cujo corpo foi encaminhado ao IML. Rogério Fortunato do Nascimento, de 39 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça dentro do carro dele, no loteamento Diamante, em Nazaré da Mata. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi trazido aqui para Recife, para o IML. João Paulo de Oliveira Nascimento, de 24 anos de idade, foi assassinado a bala dentro do carro Fiat Uno branco, na rodovia Coronel Francisco Heráclio, pertinho da Academia da Cidade, em Lagoa do Carro. Crime praticado por um elemento desconhecido que fugiu em um carro Fox cinza de placa não fornecida. O corpo de João Paulo de Oliveira Nascimento foi encaminhado ao IML. Claudemir de Vasconcelos, de 40 anos de idade, foi assassinado com tiros de pistola 380 na Avenida Mariana Malha, ou Rua do Chafariz, loteamento Leal, em Vitória de Santo Antão. Foi morto dentro de casa. Crime praticado por dois homens que fugiram numa motocicleta. De acordo com informações, Claudemir de Vasconcelos, 40 anos, era mulherengo e havia brigado com o elemento no último dia 7. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. José Rossi Domingos dos Santos, 41 anos de idade, comerciante residente em Palmeirina. Ele dirigia o carro dele, um Corolla Prata, foi pegar uma importância de R$30 mil e acabou sendo assassinado a bala na rua São João, no sítio Flecheiras, em São João, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Mataram ele e deixaram o corpo dele no porta-malas do veículo. O corpo de José Rossi Domingos dos Santos, 41 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia está investigando o caso. Misiael dos Santos Silva, de 22 anos de idade, residente no bairro Livramento, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado com tiros na cabeça na Travessa Henrique Dias, na estrada do Engenho Pitu, no bairro do Livramento, lá em Vitória. Crime atribuído a um tal de Douglas, conhecido como Dodô, que o havia ameaçado de morte após uma briga, numa seresta, uma confusão que houve numa seresta, e daí o Misiel dos Santos Silva foi ameaçado pelo Douglas Dodó, que está sendo procurado pela polícia. Um ônibus que fazia a linha T em Xambá, na Bezerra, foi assaltado na rua Caetés, em Peixinhos, Olinda. Um só elemento armado de faca roubou os pertences dos passageiros. Só que na hora da fuga, ele foi detido por populares, por pouco não foi espancado. Trata-se de Daniel Souza de Araújo, 24 anos de idade, mora na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Daniel de Souza de Araújo foi levado para a delegacia de plantão em Olinda. Ele foi autuado em flagrante. Heraldo José Bezerra, um jovem com 21 anos de idade, residente na rua Deus e Amor, em Aliança. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados
e foi trazido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração. Agradecendo a turma sintonizada com a gente o tempo todo. O motorista Beto, motorista de ônibus e o cobrador é Catapuga. Os dois sempre ligados com a gente aqui na Jornal. Na Ceasa está toda a turma lá ligada também aqui na Rádio Jornal do Bandeira 2. Inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuni de Paulo de Tasso e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson nos produtos igual. Eles estão lá em Igaraçu, sempre ligados com a gente. O professor Itanatopraxia, Edevaldo Marchalenta, Marcelo Alves e todos os funcionários da funerária Morada das Luzes, na rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro, toda a turma ali no cemitério de Santo Amaro, ligada aqui na Jornal. O comissário Madruga e os filhos da empresa Redutora Segurança Patrimonial Escolta Armada, no Janga, em Paulista. No terminal de ônibus em Palmarelo, Nelson trabalhou na SDS, amigo de Marcelo Caetés 1. A mãe do Nelson, Dona Marisete, do Jardim Brasil 2. As tias do Nelson, Marisa de Casa Caiada e Múrcia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A Índia Janeide é da tribo Fundior de Águas Belas, ela é estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria de Bibiribe. Ela e Frígio Lima e também o pessoal lá da Capotaria, o irmão Fábio também. Ex-presidiário morre baleado em Socorro, no Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos assassinam motorista de aplicativo e ferem a companheira a bala em Candeias. Mototaxista emboscado e morto a tiros no bairro de Beberibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A doméstica Josinalda Ferreira de Almeida, 42 anos, residente na rua Doutor Durval, no Vasco da Gama, sofreu queimadura num acidente com óleo fervendo e foi socorrida na emergência do HR, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. Manuel Pereira da Silva, de 47 anos de idade, mora na ocupação Nelson Mandela e no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Foi agredido a pauladas e também golpes de gargalo de garrafa por uma pessoa de identidade não informada, com ferimentos na cabeça. Manuel Pereira da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Márcio Manuel da Silva, 38 anos, que mora na rua do Tendê, no Morro da Conceição, zona norte do Recife. Ele foi brutalmente espancado, quase linchado lá no morro. Ninguém informou qual o motivo e ele, Márcio Manuel da Silva, foi socorrido na emergência do HR. João Belarmino da Silva, um idoso de 60 anos, residente na rua João Tavares de Oliveira, em Ribeirão, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do HR. Isabel da Silva, uma senhora com aproximadamente 60 anos de idade, residente na rua do Cemitério Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrida na emergência do HR. José Hildo Mendes de Moura, 52 anos de idade, residente na rua Maria das Neves, em Feira Nova. Ele foi espancado e ninguém informou quem o agrediu, os motivos. Ele, apresentando hematomas por todo o corpo, foi socorrido na emergência do HR. A rapaziada ligada com a gente, a turma do Independente da Campina do Barreto, inclusive Sargento Léo e Heriberto do Ouro, e também os funcionários da Moreira Modas, lá no edifício Igaraçu, no centro da cidade, no início da Dudas Barreto, no Córrego de Genipapo. Estão lá Léo do Bar, Touro, presidente do Vampiro, Vice-Serpa, Craúna, Zenon, o velho debaixo da cama, o menino, Joãozinho, o Ivan e o nosso primo, Sargento PM Fernando Vado, é o lobo solitário do bar. Na Rua Popular, também no Córrego, Nenete e os filhos, André e Henrique, ligados na Jornal. Na Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, o delegado Pazinho Floriano, Bibia, o comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Bruno da Costela e dos Lanches, Juninho da Água Mineral e também o amigo Josué, taxista do Sertão. Na turma da 103 no Maranguape 2, Severino Bill, os ex-jogadores de futebol Gilson Rato, Feliciano Lau, ex-náutico Hélio do Sindicato dos Vigilantes, o presidente Souza e Dona Selma, que mora lá atrás da Barra do Campo. A bola foi, não foi, tá caindo no terreiro dela e ela joga pro campo, porque futebol é a maior alegria do povo. No Alto do Mandu, zona norte do Recife, tá lá toda a turma ligada com a gente. Dedeu da Mercearia, Galego, Nozinho, Rani, Ovaldo Galeto, Bill do Mercadinho, Dedé de Belina, Silva do Café, Adriano Lavador de Carros, Tourão, Paulo
PX, do Posto da Panela, o subtenente Cândido do Janga, Tiurão, a subtenente Maria Farias, Djalma do Bar da Língua e também Luiz do Coco e o delegado Altino, tá toda a turma ligada com a gente aqui na Rádio Jornal. André do Galeto e a esposa Claucineide estão na PE15, na descida dos Montes em Olinda. Os pais de André, seu Dida e dona Nauzira, a velha do Galeto, e os amigos Heriberto, Birinho e Petinha, da Rua 13. Homem pula grade de condomínio, arromba a porta de carro e furta aparelho de som do veículo. O caso aconteceu na Rua Leão, na primeira etapa de Rio Doce, em Olinda. Uma queixa foi registrada na polícia. Homem suspeito por furto de 6 cachorros da raça Spitz, do alemão, é preso em Jaboatão dos Guararapes. Os PMs da Cipmoto, eles foram informados por populares de um furto e se deslocaram até o local em Cajueiro Seco. O homem e os filhotes foram encaminhados para a delegacia de polícia de Prazeres. Homem assalta morador de rua Caio Pereira, no bairro do Rosarinho. O suspeito desceu da moto e abordou a vítima, que passeava com o cachorro, e daí anunciou o assalto. Ele fugiu levando os pertences da vítima. Trio é preso em Gravatá com carga de laticínio roubada. A mercadoria era transportada em 2 caminhões avaliada em R$400 mil. Os veículos foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Entre os produtos estavam leite longa-vida, achocolatados e leite condensado, além de pneus, tudo sem nota fiscal. A mercadoria teria sido roubada em setembro em Águas Belas e seria transportada para cidades do sertão. A carga e os motoristas foram conduzidos ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais e podem responder por receptação. Homem portador do vírus HIV é preso por suspeita de estuprar 2 ex-enteadas em Caruaru, no agreste do estado. As vítimas são 2 crianças com 7 e 12 anos. Depois de passar o vírus para a mulher, o mesmo sabendo que estava infectado, ele teria forçado relações sexuais com as enteadas, de acordo com a denúncia. Morre motorista de caminhão que explodiu em Sertânia. Elvandro Bernardes de Souza, 35 anos de idade, sofreu um acidente e foi socorrido para uma unidade de saúde de Sertânia. Ele foi transferido para o Hospital da Restauração com 90% do corpo queimado, mas não resistiu e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Cláudio No, ele mora na 4ª etapa da Vila Coab, Rio Doce, Olinda, a esposa de Dona Estela, os filhos Wagner, Cláudia, Bruno, Douglas, Michele e Júnior Cabeção. Vaguinho, eletricista de Socorro Jaboatão, também está aniversariando, e a prima dele também, Márcia. Os dois estão completando 46 anos. Ontem foi a irmã dele, do Vaguinho, Tatiana, que aniversariou. Valdemar da Base, é o conhecido Valdemar Comandante, está completando 40 anos de idade. Ele mora no Alto José Bonifácio, ele é amigo de Fernando Marroco e Marinalva. Gustavo Gomes de Melo, completando 3 aninhos, mora no Caetés 2 de Abreu Lima, ele é neto de Dionísio Gomes de Melo. O perito criminal, Dr. Paulo Tadeu Clemente de Vasconcelos, está completando hoje 65 anos de idade, mora em Boa Viagem, e os amigos dele, comissários Manuel Silvestre e Everaldo Preguinho, ex-ML, e também o Dr. Paulo Vanderlan. Juan de Dois Unidos está aniversariando, ele é filho de Ninil e Ana Tite Jocupapo. O tenente Erivan é da rua Mário Libório, a esposa dele é Sula, o filho é João. E os amigos da família, comissário Henrique, compadre Galego, Carlinhos, Reiselda, Noite e o estivador Marcos Bola de Santo Amaro. Plínio Marques Cavalcante Júnior e Thelma Rosângela, sócios da Associação de Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda e a secretária Marlene. Também está aniversariando hoje o comissário especial Alberes Nascimento, completando 71 anos. Haverá um peladão no campo do Dom Helder, em Piedade, com a participação de Beto Baden, Maguari, Pedoca e os filhos dele, do Alberes, Anderson, Andreus e Alberes Júnior. E agora os aniversariantes da MERP-PMVM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o coronel Luiz Mário de Albuquerque, o tenente Aurelino Fredovino Ramos, os sargentos
Carlos José Paiva de Miranda, João Gonçalves da Silva, Paulo Crispim de Santana e José Fernandes de Farias. As pensionistas Maria José Silva dos Santos e Vera Lúcia Ramos Peixoto. As funcionárias Marinalva Cabral de Oliveira e Ana Paula Carolina Nascimento Silva. E quem também está aniversariando hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado estadual Heriberto Medeiros. A esposa dele é a doutora Mariana, prefeita de Cumaru. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração os recepcionistas Eide Ardeiro Preto, Cristina, Sandra, Leila, Kalina, Maria José, Jéssica e Iris, filha de Dona Zefinha, que mora pertinho da Barraca de Santana, Barraca Santa Cruz de Nova Descoberta. Os maqueiros Ronaldo, Manuel, Henrique, Dimas, Wellington, Antônio e Ferreira do Janga. Os vigilantes Josias Márcio, Isaías do Alto José Bonifácio. E agradecer os nossos amiguinhos operadores sempre com a gente aqui na Rádio Jornal. Erivelton, Chaveirinho, Edilson Lima, Camutanga, Big Alves. Também tem a turma toda aqui, Aldo Leite, Emílio Bezerra, o Guga, Carlos Santos, que mora no Janga. Carlos Santos, que mora no Janga, Guto César, do Pedal da Casa Amarela, e Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página, na Supermanhã, você sabendo tudo, comando geral fim de semana, na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes, dentro de instantes. A turma de Tatinga, no Museu do Sargento Damasio, está ligada com a gente, inclusive a esposa de Joaninha, o comissário Armando Vidal, Gilson do Armarinho Fernandes, o tenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros e toda a turma lá. Em Vicência, o Sargento Ribeiro, também ligado aqui. A presidente da FETAP, Cícera Nunes, está também ligada com a gente na jornal. Em Candeias, o advogado trabalhista Paulo Lima, a esposa Daniela e os filhos Iago e Aninha. Paulo Lima é filho do radialista e publicitário Juruna. Sargentos Amaral da Vila Rica e Genivaldo de Cavaleiro. Carlos Alberto é condutor do São da Campina do Barreto e Afonso da Eletrônica na Rua Garibaldi. A turma do time Verdão do Jardim Maranguape em Rio Doce. Jean Carlos da Eletrônica e a esposa Flávia no IPSEP. Os comandantes dos grupos de amigos Jorginho de Pitão, Dinossauros da Macaxeira. Manga Rosa do Clotilde, Mário Broa do Bom de Bola de Casa Amarela e Alexandre dos Eternos Amigos do Buriti. Toda essa turma ligada com a gente aqui na Jornal. No HR estão lá Walter de Rio Doce, o enfermeiro Honório, esposo de Solange, da Rua de Aparatuba, no Vasco da Gama. No Centro Comercial de Casa Amarela, o Wilson da Bijuteria, Mary, Sônia, Bira, Ari, Arnaldo e Edith, que mora no Cabo de Santo Agostinho. O doutor Neudes da Clínica Climed no Pina. Marinho do Cartório Maninho, ele está informando que hoje haverá encontro dos ex-funcionários da expedição do Banorte. Será no Olinda Via Parque, pertinho do antigo lixão de Aguazinha, com a presença de Maciron, Jeremias Fausto, Titico e Madeira da Torre. Flávio Fernando de Souza Siqueira, 46 anos, residente na Rua Adolfo Bezerra, no bairro da Mostardinha. Ele sofreu ferimentos num acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência do HR. Everton Pedro Ferreira da Silva, 16 anos, residente na Rua Alvorada, Nossa Senhora do Rua Paulista. Este viajava no ônibus com o braço direito para o lado de fora da janela e quando o coletivo bateu no poste, ele teve o braço decepado e foi socorrido na emergência do HR. Lá em Chão de Estrelas, estão lá Aldevir e a esposa Leninha ligados com a gente aqui na Jornal. Aldevir, que é irmão de Santos do Caldeiro Neném. Elias Francisco da Silva, 70 anos, residente do loteamento Eldorado, em Tijucupapo, Goiânia. Ele pedalava a bicicleta e foi atropelado por uma motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Agradecendo também a rapaziada amiga da gente aqui no jornalismo, Max Augusto, Flávia e Natália. Natália Hermosa tá folgando e a Natália Ribeiro tá com a gente aqui trabalhando. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Ex-presidiário morre baleado em Socorro, no Jaboatão dos Guararapes. Jailson Gomes da Silva Filho, 25 anos, residente na Rua Barão de São Borja, no bairro do Fragoso, em Olinda. Ele morreu baleado na segunda travessa da Primavera, no Campo do Poeirão, em Socorro, no Jaboatão dos Guararapes. Crime de autoria e motivos desconhecidos. A única informação é de que ele, Jailson, seria usuário de drogas e um ex-presidiário. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mototaxista emboscado e morto a tiros no bairro de Beberibe. Bruno Rodrigues Bezerra, de 34 anos de idade, residente no Córrego da Jaqueira, na linha do tiro.
Ele, mototaxista, trafegava com a mototáxi dele com uma passageira na garupa. Ela, ao descer da motocicleta, o mototaxista Bruno, foi surpreendido na rua Taquatinga, na ladeira próximo do Clube Bela Vista, lá em Bibiribe. Dois elementos, um deles teria sido o sujeito conhecido pelo Rude Soldado, e daí abriram fogo e mataram o mototaxista Bruno Rodrigues Bezerra, que ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de não descoberta, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos assassinam motorista de aplicativo e ferem a companheira a bala em Candeias. A vítima, motorista de aplicativo Uber, José Jandir Martins da Silva, de 28 anos, residente na rua Beira Rio, em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes. Ele estava com a companheira dele, uma adolescente de 16 anos, pertinho de casa, quando de repente surgiram 3 homens encapuzados de bonés e abriram fogo contra ele. Mataram o motorista de aplicativo Uber, não estava trabalhando, José Jandir Martins da Silva, 28 anos, ele morreu na hora. E a companheira dele, a adolescente de 16 anos, foi baleada na perna e socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, devendo foi em seguida removida para o Dono da Câmara no Cabo de Santo Agostinho. A polícia segue investigando o caso, mas pelo menos até agora não tem nenhuma informação, nenhuma linha de investigação sobre a morte do motorista de aplicativo José Jandir Martins da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.